Você sabia que o crítico é o primeiro sabotador mental? Bom, ele está presente em todos nós e eu vou falar sobre ele nesse vídeo. E aí pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre os sabotadores mentais. Eu vou começar falando sobre o primeiro deles, que é o crítico. O crítico, ele é considerado o primeiro sabotador que a gente tem. Ele é considerado o mais incisivo e, consequentemente, ele desencadeia todos os outros sabotadores mentais. Fazendo um reforço para você, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, que a gente vai continuar na sequência dos sabotadores mentais. Bom, reforçando, esses sabotadores, eles fazem parte do conteúdo do livro Psicologia Positiva. E no que eles se referem? Eles são aspectos de defesa nosso da primeira infância, normalmente, situações onde a gente construi nossa base de crença, de valores e o que a gente teve de aprendizado dos nossos pais. Consequentemente a isso, a gente vai se moldando em aspectos que no nosso período de infância fariam sentido a gente desenvolver. Só que posteriormente acaba limitando muito as nossas atividades, o nosso discernimento e as nossas escolhas. O crítico, ele vai ser o primeiro a ser desenvolvido e a partir disso ele vai mudar toda a nossa perspectiva de realidade. Então é aquilo, quem enxerga pela óptica da crítica, ela nunca vai enxergar a realidade realmente como ela é. E o que a gente pode falar? Qual que é o mecanismo dele? Por que ele se desenvolve? Você já deve ter conhecido alguma pessoa muito crítica. E a gente sabe que, indiferente do que é realizado, essa pessoa ela vai ter algo negativo para falar sobre as situações. Devem fazer o vídeo aqui de rosa para liberar essa energia, porque a energia da crítica é a pior coisa que tem. O que ele faz? A ideia do crítico é a gente sempre buscar uma melhoria. É ele perceber as situações que podem melhorar. Normalmente a pessoa que é crítica, ela sempre vai falar: ah, mas eu só tô dando minha opinião. E a gente pensa: ah, mas eu não tô querendo sua opinião, para de jogar uruca aqui nas minhas coisas. E é justamente isso que o crítico faz na nossa mente. Na hora que a gente vai fazer uma situação, uma tarefa, entregar alguma coisa, apresentar alguma coisa, terminou o nosso trabalho, a gente pensa: nossa, dava para eu ter melhorado aquilo. Putz, por que eu falei tal situação? Nossa, não deveria ter falado com aquela pessoa desse jeito. Ele sempre vai trazer um ponto onde você deveria ter feito algo diferente, ou então ele vai gerar uma crítica sobre você mesmo, sobre o seu comportamento, ou ele vai trazer uma crítica sobre a outra pessoa, ou sobre a circunstância. Às vezes, você pode ir num lugar e sempre tá desagradado. Pessoa crítica normalmente tem isso. Você já sente que, indiferente da circunstância onde ela vai estar, ela nunca vai estar satisfeita. E é isso que o crítico faz com a gente. Indiferente se eu estou dando um primeiro passo no aprendizado, se eu estou indo para um lugar diferente ou ter uma experiência agradável, ele consegue negativar qualquer realidade. Por isso, ele vai prejudicar a nossa ótica. E nisso a gente tem um contraponto, né? Na ideia dos sabotadores mentais, a gente tem a ideia chamado sábio, que ele é o quê? Ele tem a percepção da avaliação, ao invés de pensar na realidade como uma crítica. Aconteceu uma coisa, eu tenho que ponderar, eu vou avaliar, eu não vou necessariamente criticar. Tem pontos de melhoria? Tem, bacana. Mas isso não precisa ser tratado como uma crítica. Isso não precisa ser levado como uma crítica. Por quê? Porque a crítica normalmente ela tem um peso negativo muito maior e ela vai desvalidar todas as situações realizadas. Então, a pessoa que deixa esse sabotador, deixa o crítico dominar, tem a tendência, primeiro, a chamar, desencadear, né, fazer um efeito dominó em vários outros sabotadores pessoais. Em contrapartida a isso, também ela vai se desmotivar em tentar fazer o melhor dela, ela vai começar a se frustrar, se desvalorizar e, consequentemente a isso, ela tende a desistir dos objetivos e sonhos pessoais.
Então, entender essa voz na sua cabeça que você terminou de fazer alguma coisa, está vivenciando uma experiência e já tá uma vozinha levantando uma parte negativa sobre a situação, o que a gente pode fazer para ficar atento em relação a isso? Primeiro ponto, identifica essa voz. Destoa, tira isso de você. Nem sempre o que vem na sua cabeça se refere a você. Então, esses sabotadores mentais, literalmente a gente pode tratar como se fosse uma outra persona chata na nossa cabeça. Aí eu vou entender a situação. Nossa, lá vem você criticando de novo. E isso não é você, tá? Você pode até falar, dá outro nome pra ele, batiza, faz qualquer coisa pra você desconstruir essa percepção. Nossa, ó, já vem falar a vozinha, já vem criticar alguma coisa. Terminei de fazer alguma coisa, não veio essa voz, valida que você está conseguindo gerar uma disciplina sobre essa situação. E o sábio, ele vai trabalhar nesse aspecto, é avaliação, não é crítica. Então, não existe um momento certo de avaliação. Não é logo que eu terminei de fazer uma coisa, eu vou lá, normalmente as pessoas, minha opinião, nossa, você poderia melhorar isso daí é crítica. O momento de avaliação é um momento que você vai avaliar o que foi bom e o que foi ruim no mesmo peso, na mesma medida. Bacana? E o que a gente pode fazer em relação a isso? As terapias naturais, elas podem auxiliar em modular esses aspectos dos sabotadores mentais? Sim. Bom, o que eu posso indicar em relação ao crítico? Eu vou falar dos florais em relação a isso, que existem alguns que trabalham esse tipo de resistência. Rock Water, ele trabalha a questão de uma rigidez mental, ele serve para esse aspecto muito crítico. O Beach, ele trabalha intolerância, que também se refere a esse aspecto muito crítico. Então, são dois florais bacanas para a gente lidar com esse tipo de situação. Existem outros para quando isso é um pouco mais crônico, que é o Holly, que ele fala sobre a questão de raiva, de revolta. Então, as pessoas que elas já estão num certo nível negativo mais profundo. E o Willow, que eles são das pessoas amarguradas. São as pessoas que são, assim, a vida virou uma crítica universal. O Willow é indicado nesses casos. Normalmente são pessoas que tiveram reveses na vida, situações muito negativas e isso mudaram muito forte a personalidade delas. E o que eu posso fazer dentro da aromaterapia? Tem essências, tem óleos essenciais que trabalham nessa energia? Sim. A gente tem a laranja doce, que faz você resgatar um aspecto mais de jovialidade, alegria, então reconecta com esse lado mais leve, mais positivo da vida. A gente tem o limão siciliano, que ele vai trabalhar também distinguindo esses pensamentos, o que realmente é uma avaliação sua do positivo e do negativo e o que é uma crítica. Então o limão siciliano, ele vai selecionar esses aspectos e descartar essas críticas construtivas, que de construtivas não tem nada. E a outra indicação é o capim-limão, que o capim-limão ele também vai organizar os pensamentos e trazer um contexto mais tranquilo para essa avaliação. Não deixar você entrar muito na questão emocional e cair nesses padrões desse sabotador mental. Bacana? Bom, agora eu quero saber de você. Você se considera uma pessoa muito crítica? Se reconheceu nesse aspecto? Comenta aqui então para a gente fazer um direcionamento. E se você gostou do conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.